Não é novo transfer ban não, viu? Vocês estão provocando aqui no chat. Mas sim um novo clube europeu querendo o André, né, Bruno? Nos atualize, por favor. E até de forma mais específica, mais um clube italiano. O André hoje na mira da Juventus, da Itália, do Spalletti, ex-técnico da seleção italiana. Não custa lembrar, né? No começo do ano o André teve uma negociação bem encaminhada com o Milan. O negócio não foi para frente por vários motivos, entre eles porque a presidência, o Osmar Stabile, enfim, na última hora recusaram a oferta, deram para trás nessa negociação. O André permaneceu, continuou jogando, entre altos e baixos, continuou jogando. A Juventus, na semana passada, fez uma primeira abordagem. Por enquanto não há oferta em cima da mesa. A Juventus não fez uma proposta, mas abriu conversas, fez uma abordagem, uma consulta para aí sim pensar e avaliar uma proposta pelo André, do Corinthians, volante, enfim, que é dos queridinhos, os principais jogadores do Fernando Diniz. O nome já está acordado com o Spalletti. O Luciano Spalletti, aprova a contratação do André. O André já era bem avaliado pela antiga diretoria da Juventus. A Juventus trocou de diretoria, de forma específica, um diretor, e esse novo diretor é ele que já assumiu essa abordagem, ou seja, a troca de diretoria não mudou o interesse no André, do Corinthians. Esse novo diretor tem interesse na contratação do André e é esperado, pelo menos o Corinthians, os representantes do jogador e o próprio jogador esperam que nos próximos dias uma proposta oficial da Juventus apareça. Veremos se será na casa dos 20 milhões de euros, um pouco acima, um pouco abaixo, mas é isso. O Corinthians tem também conhecimento do interesse da Juventus. A aguardar agora se as propostas chegam ou não, ou se essa proposta da Juventus chega ou não. É o mais novo forte interessado na contratação do André. A Juventus, e lembrando, o Corinthians precisa de vendas. Ora fala-se do Hugo Souza, do Yuri Alberto, do Breno Bidon, do próprio André. E se a gente for analisar aqui questão custo-benefício, mercado, idade, perfil, agora é só opinião, não é informação. O André, para mim, é aquele que mais casa com esse momento de mercado. Acredito que vendendo alguém, o André vai ser o primeiro. Ô Bruno Andrade, eu não entendi o seu comentário não, Maria Socorro. 10 milhões de euros eu deixo no aeroporto o jogador André. Por que você vai deixar por 10 milhões de euros quando você pode deixar por 20 milhões de euros, quando são esses valores que estão sendo especulados aí? Ô Felipe, só para complementar, depois se quiserem juntar isso no recorte ou não, fiquem à vontade. Muita gente pode agora relacionar o Arthur com o André, tá? E o que me explicaram aqui é que num primeiro momento não tem nada a ver. Se a Juventus chegar agora com uma proposta pelo André, não tem nada de incluir o Arthur como moeda de troca ou para diminuir o valor do negócio. Até porque o Corinthians, e nós já falamos, né? A pedida do Arthur é muito alta, é elevada, ainda mais agora com o Corinthians aí sofrendo com o transfer ban, a situação não está fácil. O Corinthians só vai negociar com o Arthur com duas condicionantes. Primeiro, claro, que ele reduza a pedida salarial e que ele seja um jogador livre no mercado. O Corinthians não vai negociar com a Juventus para depois negociar com o Arthur. Assim como o Grêmio fez lá atrás. O Grêmio, se fosse ficar com o Arthur, não ficou, mas se fosse ficar, o Arthur ia rescindir contrato com a Juventus, ficaria livre e aí assinaria um novo contrato com o Grêmio. Não acabou acontecendo. Ou seja, é bom explicar para o torcedor corintiano ou para quem está acompanhando a gente que se porventura o André sair e o Arthur chegar ao Corinthians, são negociações distintas, porque o Corinthians naturalmente não vê com bons olhos a inclusão, se fosse acontecer, de um jogador bem mais velho, com um salário totalmente diferente, para reduzir o valor do André, o Corinthians precisando de vender, precisando de vendas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas até podem acontecer em simultâneo, em paralelo, mas não será uma negociação casada, se acontecer, repito. E Bruno Andrade, para me despedir de você aqui, eu fico pensando assim, o Corinthians, como você bem trouxe aqui, ele precisa fazer vendas, precisa fazer caixa. Se acabar vendendo o André, será que pode ocasionar numa permanência do Bidon? Porque você também já trouxe aqui no Fala Fonte que o Bidon é muito valorizado no futebol europeu, teve sondagem recentemente da Atalanta, não chegou a avançar numa negociação, mas será que pode casar numa permanência de um e saída de outro? Fico pensando nisso porque se vende esses dois jovens, que são os principais meias do Corinthians,
E aí, por exemplo, não traz o Arthur, que tem um alto salário, como você já trouxe aqui, aquele pacote de 100 milhões de reais por 2 anos e meio de contrato. Será que pode ocasionar uma permanência? Eu fico pensando. Ô, Felipe, eu não tenho essa informação, então eu não vou responder como informação, vou responder como opinião. Faz mais sentido você abrir mão de um só, fazer uma boa venda, segurar o outro e aí no futuro, valorizado, com o time bem organizado, vender o outro. Claramente, tanto Bidon como André são jogadores para serem negociados. Eu me surpreenderia ver o Corinthians, mesmo precisando de dinheiro, abrindo mão ou, no caso, vendendo os dois. A não ser que as duas propostas sejam significativas. A Juventus bata mais de 20 e outro clube europeu bata mais de 20 ou 25 ou 30 pelo Bidon. Aí é difícil o Corinthians, por conta da necessidade financeira, recusar. Mas respondendo com opinião e não com informação, acredito que o Corinthians vende um deles, e eu acho que vai ser o André, por N motivos, acho que vai ser o André, e segura o Bidon mais algum tempo e organiza a casa com outras vendas, jogadores pontuais ou pelo menos de posições diferentes. Desfalcar o Fernando Diniz do André e do Bidon, você resolve a vida financeira do clube, mas acaba com o Fernando Diniz, acaba com o time ou uma esperança de um resultado melhor aí ao longo da temporada. Exatamente, Bruno Andrade. Ó, vou agradecer a sua participação, vou te liberar. E aí, só quero relembrar aqui que ontem no Fala Fonte você falou que ia ser 3-0 para a Inglaterra e você errou. E você é um crânio, você é um dos mais gênios desse programa. E você errou, Bruno Andrade. É uma tristeza. Mas eu acertei o mais importante. Eu acertei o mais importante até no minuto. Brasil e Japão, eu acertei até o minuto do gol do Brasil do 2-1. Então É isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Beleza? Um grande abraço e não esqueça de dar uma olhada no nosso YouTube Shop lá para dar aquela moral pra gente, valeu? Um grande abraço, tchau, tchau.